Hoje eu quero começar com vocês Gênesis capítulo 18. Mas antes, eu gostaria de ler um texto dos escritos de Paulo sobre o assunto, que está em 1 Coríntios. Penso que esse versículo ele vai nortear todo o nosso estudo de Gênesis 18. Então, ele é um versículo muito importante. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Achamos? Ele diz assim: fiel é Deus. É sempre muito importante, sabe, essa palavra. Fiel é Deus, né? Paulo, às vezes, ele usa assim, ó, fiel é essa palavra, né? Mas aqui é fiel é Deus. Então, está escrito assim no original, tá? Através do qual. Fiel é Deus, através do qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É muito rico esse texto, que às vezes a gente tem dificuldade com essa palavra chamado, né? A gente ouve muita coisa no meio evangélico sobre chamado, né? Mas nós precisamos nos lembrar disso. Esse é o nosso mais alto chamado. O nosso maior chamado. Nós somos chamados para a koinonia de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa palavra comunhão, no grego, tá? Eu fiz a citação aqui para vocês, koinonia. E, infelizmente, no ano 55, começou um ataque à igreja que foi denominado de formalismo. E nesse período de formalismo, tudo virou ritual. Então, até hoje, nós trazemos uma ideia muito errada do que significa essa palavra koinonia. Porque para nós, comunhão é uma reunião. É simples assim, é uma reunião. Então, nós vamos ter uma reunião de comunhão. Nós vamos ter uma reunião de oração, uma reunião de partir do pão, uma reunião disso, uma reunião daquilo. É como, para vocês entenderem bem a tragédia, é como você ir a Jerusalém. Hoje, se você for a Jerusalém, os principais pontos de visita não tem graça nenhuma. Porque onde você vai chegar tem uma capela lá. Igreja da Ressurreição, Igreja de Getsemane, Igreja como fala? Igreja do Poço de Jacó, Igreja do Batismo, igreja. Ou seja, cada lugar que você vai tem uma basílica lá, cheia de estátua, cheia de vela, e você não consegue ver o lugar que você queria visitar bíblico. Porque alguém foi lá e construiu um prédio lá, e agora a Igreja da Ressurreição, a Igreja do Nascimento. Ah, pelo amor de Deus, que tragédia que fizeram, acabaram com a cidade, né? A cristandade acabou com a cidade. Então, isso não começou agora, isso começou lá atrás, quando transformaram as realidades espirituais apenas em reuniões, rituais. Então, a palavra koinonia não significa reunião de nada. A palavra koinonia significa ter tudo em comum. Então, nós somos chamados para essa koinonia entre o Filho e o seu Pai. Então, quando a palavra de Deus fala assim, o Filho unigênito que está no seio do Pai, eu gosto muito de exercitar a minha imaginação. Eu imagino assim, que antes que houvesse universo, a comunhão já estava lá, estabelecida. E Deus, o Pai, não precisava de mais nada, porque Ele tinha no seu Filho tudo que Ele precisava. Deus, o Filho, não precisava de mais nada, porque tinha no seu Pai tudo o que Ele precisava, porque eles estavam inseridos nessa relação de amor e completude que não havia falta de nada. Então, vamos falar assim, nesse chamego, né? Nesse chamego, o Filho que está no seio do Pai, porque Ele é Deus, Ele sondou um desejo do coração do Pai. Tem uma casa cheia de filhos. E aí ele falou, eu também quero, vamos nessa. Então houve a criação e tudo isso que a gente vê, todo o projeto com essa finalidade de que
haja uma família. Então nós somos chamados para isso, para fazer parte da família de Deus e desfrutar desse relacionamento, de ter tudo em comum. Não é maravilhoso isso? Agora, é muito alto isso. Quando a gente fala da divindade, é muito alto isso. Quando a gente fala, né, dos atributos, ainda dá para tocar, mas quando a gente fala da divindade, isso é muito alto. Então, lá em Gênesis, que nós dizemos assim que é o livro dos começos, nós temos no personagem Abraão aqueles luzeiros, né? Através dele tem os luzeiros. E aí, quando nós vamos estudar a vida de Abraão, nós vamos encontrar luz para compreender toda a carreira cristã. Na vida de Abraão tem luz para a gente entender passo a passo da carreira cristã. E o lugar chamado Hebrom, que também é chamado de Carvalhais de Manre, em Gênesis, tá? É onde nós vamos aprender todas as lições sobre comunhão. Então, quando vocês puderem, procurem uma concordância bíblica agora, né, no celular, é mais fácil, e coloca lá a palavra Hebrom e vai descobrir em todos os lugares onde diz respeito a Hebrom, e leia os textos, e você vai ver lá todo o ensino, toda a tipologia sobre o assunto da comunhão está em Hebrom. Inclusive, quando Josué chega com o povo de Israel, naquela segunda geração que vai conquistar a terra, Hebrom será a grande cidade de refúgio. Figura do que deve ser comunhão, né? Comunhão deve ser uma cidade de refúgio. Vocês sabem o que era uma cidade de refúgio? Então, é uma doutrina bíblica do Antigo Testamento, tá? Que havia uma cidade onde uma pessoa que tinha sobre si um crime de morte, ele poderia escapar do vingador se ele fosse para uma dessas cidades de refúgio e ficasse lá escondido. Lá ninguém podia matá-lo. Foi que o Moisés colocou. Foi, estabeleceu. Então, aonde tinha uma cidade de refúgio, o criminoso podia fugir para lá, porque lá ele era guardado. Então, essa cidade de refúgio é uma figura da graça, na verdade. É uma figura da graça, maravilhosa. Então, Hebrom é essa cidade de refúgio. E essa palavra Hebrom, ela significa comunhão. E essa palavra comunhão, né, que é a koinonia, significa ter tudo em comum. E então, nós vamos encontrar Abraão em Hebrom, do capítulo 14 de Gênesis até o capítulo 21. E nós vamos aprender, assim, muitas lições de comunhão com as passagens ou com os eventos que acontecem em Hebrom. Então, o primeiro que nós estudamos aqui foi sobre a questão de buscar o Ló e enfrentar aqueles reis, né, e encontrar Melquisedeque, partir o pão. Foi o primeiro que nós estudamos. Então, hoje nós vamos estudar, posso dizer assim para vocês, o terceiro, porque o segundo foi a aliança. Então nós vimos 3 aspectos da aliança. Nós vimos a justificação, nós vimos o pacto e nós vimos a circuncisão. Então esse é um assunto que já ficou. O assunto da aliança nós deixamos para trás. E agora nós voltamos ao assunto da comunhão, porque nós temos mais alguns aspectos da comunhão que Abraão vai experimentar, que é muito importante para nós, porque o assunto principal da comunhão é comunhão com Deus. Então nós podemos dizer assim que Abraão teve comunhão com Deus na pessoa de Melquisedeque, lá quando teve aquele encontro, onde ele foi lembrado que quem cuidava dele era Deus, quem supria era Deus, que abençoava ele era Deus. Agora, nós vamos voltar a falar do assunto de comunhão, mas a figura é muito linda. Então vamos lá, Gênesis, capítulo 18, e normalmente quando nós falamos de comunhão, nós sempre olhamos e nos interessamos por aquilo que nós recebemos de Deus na comunhão. E é verdade, é maravilhosa a comunhão com Deus, porque nós recebemos de Deus na comunhão. Toda vez que nós temos comunhão com Ele, nós recebemos dele. Mas aqui, no capítulo 18, nós vamos encontrar uma inversão dos valores, por causa da maneira que Deus vai aparecer para Abraão. Quer ver? Vamos fazer a leitura. Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre. Olha só a palavra, carvalhais de Manre. Voltem um pouquinho no capítulo 13,
versículo 18. Alguém lê para mim esse versículo? E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Muito bem, então ficou bem claro para os irmãos que os carvalhais de Mamre é Hebrom, é junto, né? Bem claro, então a gente pode voltar lá. Gênesis capítulo 18, a continuação diz assim: estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo dessa árvore, e trazei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E eles disseram: assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou um bezerro tenro e bom, e deu ao seu moço, que lhe apressou em prepará-lo. E tomou manteiga e leite e o bezerro que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore. E comeram. Olha só. Então essa é a primeira parte do assunto comunhão. Inclusive, né, vamos dizer assim, a igreja primitiva, ela chamava comunhão também de comer junto. Por causa dessa origem da palavra. Comeram. Então aqui Deus vai aparecer para Abraão de uma maneira tão maravilhosa, porque ele aparece nessa figura de 3 homens. Então quando nós olhamos para essa figura de 3 homens, o que nós compreendemos? A Trindade. Primeira tipologia da Trindade a gente viu aqui. 3 homens. Então a gente tá certo de que realmente é uma figura da Trindade. Agora nós precisamos colocar um pouco de lado a Trindade e compreender que Deus foi a Abraão, representado por 3 homens. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque se Deus fosse numa tocha de fogo, não tinha como Abraão compartilhar com Deus qualquer coisa. Entende? Se ele aparece como aquela luz que ele é, não tinha como Abraão compartilhar com ele qualquer coisa. Se ele aparece na figura daquele sacerdote eterno, sem dia, sem nada, tudo que Abraão podia fazer, né, era oferecer a ele algum tipo de oferta, né? Mas aqui não, são 3 homens ao meio-dia. Então, 3 homens ao meio-dia naquele lugar precisa de água para lavar os pés. Precisa, vamos usar essa palavra, de sombra para ter um refresco. Precisa de pão para se fortalecer. Precisa de comer um churrasco para ficar forte mesmo, né? Para depois poder seguir a estrada. E o texto vai dizer para nós que Abraão compreendeu que foi exatamente para isso que eles foram lá. O texto diz isso. Então, aqui os 3 homens não se referem, por exemplo, aos 2 anjos, não tem nada a ver que foi a Sodoma. O Senhor aparece para ele em 3 homens. Eram homens? 3 homens. Então, o homem come, o homem sente calor, soa, o homem bebe água, o homem precisa, né, lavar os pés, precisa de refrigério. Então, foi essa a revelação que Abraão teve aqui. Então, o que Abraão fez?
Abraão compreendendo que era Deus, ali representado por aqueles 3 homens. E isso é muito importante a gente entender, porque nós não servimos homens, nós servimos a Deus. E quando não é assim, tem alguma coisa errada. Nós precisamos aprender isso, que quando Deus nos envia homens representando Ele, então Ele pode enviar homens representando Ele com a finalidade que nós demos suporte para esses homens. Vou parar um pouquinho aqui e vou mostrar isso para vocês lá em Lucas. Lucas capítulo 8, versículos 1, 2 e 3. Lucas 8, 1, 2 e 3. Antes da gente fazer a leitura, deixa eu só colocar aqui uma coisa como pano de fundo para vocês, tá? Naqueles dias, eu vou usar esse termo que eu acho que é mais fácil de vocês compreender, tá? O machismo imperava no judaísmo de uma maneira muito forte. E se tinha uma coisa que todo homem tinha obrigação de fazer, era pegar o dízimo e levar até Jerusalém e entregar para aqueles sacerdotes. E dificilmente você ia convencer qualquer um daqueles homens tapado, tá, com aquela mentalidade já pronta, que o lugar do dízimo era lá no templo em Jerusalém. Dificilmente qualquer um deles ia compreender que um novo sacerdócio estava sendo estabelecido, tá, pelo próprio Filho de Deus, e que eles poderiam pegar aquele dízimo e honrar o Filho de Deus com aquele dízimo, o verdadeiro sacerdote. Dificilmente um homem, né, racionais como nós somos, teria qualquer condição de ver isso. Mas dá uma olhadinha nesse texto, o que diz ele? E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, Jesus, tá? E de aldeia em aldeia, fazendo o quê? Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Agora, olha o que diz o verso 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos de enfermidade, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, que o serviam com os seus bens. Essas mulheres viram em Jesus o que Abraão viu naqueles 3 homens. Entende isso? Elas viram ali que aquele era um homem de Deus, fazendo a obra de Deus, e não estava lá no templo fazendo os rituais. Estava indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho. E aí elas falaram assim, nós vimos. Então, não vamos querer cobrar dos outros. Vamos suprir esse ministério. E elas foram lá e supriram. Honraram o Senhor. Serviram o Senhor com os seus bens. Ou seja, muita gente teve oportunidade de contribuir com o ministério do Deus encarnado. Mas a gente não tem notícia que eles fizeram. Mas essas mulheres fizeram. Maria, aquela outra Maria de Betânia, foi a que abriu aquele perfume e derramou sobre o Senhor. Aquele perfume que representava pelo menos uns 10 anos de economia. Por quê? Porque ela viu que aquele era o noivo. E ela foi lá e despejou. E Judas ficou bravo, os discípulos também. Porque, né, tinha ali um ladrão e um povo fácil de ser ludibriado, né, pensando que realmente podia vender aquilo ali e fazer obras sociais. Mas muito mais importante do que obras sociais, estava ali o noivo, o cabeça da igreja, o Deus encarnado, o homem que precisava daquele perfume para o seu sepultamento. Não é lindo isso? Então, o que Abraão viu aqui? Abraão viu Deus. Mas ele viu Deus de uma maneira, e ele compreendeu no seu coração que ele estava ali daquela maneira porque Abraão precisava servi-los. Então o que ele fez? Ele imediatamente, eles não pediram nada para Abraão. Nada. Foi Abraão que disse, vem para a sombra, espera aqui, porque eu vou trazer água para lavar os pés de vocês. Eu vou mandar preparar um pão para vocês comer. E ele foi lá e falou assim, mata o novilho. Prepara.
entrou na tenda e falou: Sara, amassa 3 medidas de farinha, de flor de farinha, que é o melhor da farinha, amassa 3 medidas de flor de farinha, faz bolos, né? E aí eles foram e prepararam todo aquele banquete, né? Prepararam todo aquele banquete. Abraão entendeu que ele precisava levar para aqueles 3 homens o que ele tinha de melhor. E aí o texto vai falar de manteiga, leite, vitela, tudo que tinha preparado depois diante deles, e comeu com eles. Ou seja, desfrutou daquela comunhão preciosa, onde Deus pôde, na pessoa daqueles 3 homens, usufruir de tudo aquilo que Abraão tinha de melhor. Não é maravilhoso isso? Né? Você... Foi o único que ficou de frente com Deus, né? Sim, pronto, tá ali. Não, o único que Deus chamou assim, ó, meu amigo Abraão. Literalmente, meu amigo Abraão. Moisés não viu Deus, Abraão viu Deus. Meu amigo Abraão. Então aqui está um relacionamento de amigo. Vamos comer junto. Então, aquele período de comunhão foi maravilhoso. E essa primeira parte, tá, do que é comunhão, nós vimos aqui uma inversão. Porque nós temos aqui como primeira parte Abraão servindo a Deus. Naquele momento, Abraão também entendeu que eram os 3? Não, né? Nós só que entendemos a Trindade, né? Só nós entendemos a Trindade. Abraão viu 3 homens e logo se ligou que eles estavam ali. Sem saber os pesadelos. Eles estavam ali para essa finalidade, para desfrutar desse comer junto. Então, Abraão falou assim, ó, o que eu tenho de melhor? Foi lá, já trouxe, eles sentaram e desfrutaram da comunhão, desse primeiro aspecto da comunhão. Ou seja, logo depois que termina o assunto da aliança, como Abraão se apressou com a circuncisão, ele já pôde dar mais um passo, já entrar na comunhão. Então a gente precisa entender isso, tá? A circuncisão está para trás, né? A circuncisão significa separação, cortar a carne. No momento que Abraão aceitou cortar a carne, já pôde avançar para a comunhão. Nós somos chamados para a comunhão, mas se não houver a santificação, não vai ter comunhão genuína, como deve ter, entende? Então é preciso realmente que o Espírito Santo trabalhe em nós esse assunto da cruz, para a gente poder desfrutar de verdadeira comunhão com o Senhor. Porque se a cruz não operar, nós somos tão religiosos, tão tradicionais, tão bitolados, que tudo é ritual. E a gente fica com o ritual e não experimenta a comunhão. Comunhão com Deus mesmo, sabe? Saber que você pode ter comunhão com Deus. Saber que você pode, né? Está escrito isso, tá? Que eu vou citar para você. Está escrito. Saber que você pode acolher anjos na sua casa, sem saber. Ou seja, tendo essa visão de que você foi chamado para comunhão e que o Senhor vai preparar oportunidades para você ter comunhão com Ele, com tudo que você tem, com tudo que Ele tem, com tudo que Ele é. Então a gente pode dizer assim, ó, Abraão, ele pôde oferecer para Deus aquilo que ele tinha de melhor, né? Servindo aqueles 3 homens, que é uma figura da igreja. Porque todas as vezes que a gente encontra isso, por exemplo, lá no livro de Daniel, quando Daniel teve aquele problema lá com Nabucodonosor, ele fez o quê? Ele buscou 3 homens, Ananias, Misael e Azarias. Para quê? Para ter comunhão. Eles foram orar juntos. E então naquela comunhão o Senhor revelou o sonho de Nabucodonosor e o significado. Ou seja, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos tenham comunhão. Porque ali Deus se revela, ali Deus se manifesta. Então Abraão está desfrutando disso, dessa coisa preciosa de comunhão com Deus, servindo aqueles 3 homens. Mas logo em seguida, depois que Abraão faz esse ato tão maravilhoso de comunhão, nós temos a continuação do texto. E eu penso que é importante isso, viu? Porque Abraão deu o que ele tinha de melhor, né? Mas agora, nessa conversa, existe uma pergunta. No versículo 9, diz assim, ó, e disseram-lhe eles, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, eia aí na tenda. Então ele disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, ou ano que vem. O ano que vem. Certamente ano que vem eu volto, né? E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Esse foi o dia que Sara ouviu. Esse foi o dia que Sara ouviu que seria a mãe. Abraão já tinha ouvido. Mas como Abraão não sabia quando, né?
provavelmente, né, nem compartilhou com Sara, né? Vai deixar a mulher ansiosa. Não é verdade? Ele não sabia quando, mas agora Sara ouviu naquela comunhão que estava chegando um filho dela mesma. Pensa para uma mulher estéril, no final da sua vida, ouvir palavras como essa: ó, você vai ter um filho. Então, olha o resultado disso. Ó. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Isso ela falou só dentro dela, ela não comunicou isso, foi uma coisa só ela ali dentro dela. Mas a comunhão traz isso, né? Você está ali na presença de Deus, então Deus ele está sondando você, e você tendo essa oportunidade de ouvir essa boa nova tão grande, né? Então o versículo 13 disse assim, ó, e disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda havendo já envelhecido? Haveria, é palavra de Deus, tá? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Sabe, irmãos, quantos paradigmas é quebrado aqui? Porque a religião ensinou a gente que a gente só pode ter alguma coisa de Deus se a gente ter fé. E se a gente não ter fé, a gente não pode ter. Não foi isso que a religião ensinou a gente? Mas nós temos em dois lugares, duas situações muito parecidas, onde a incredulidade aparece. Mesmo assim, Deus realiza o milagre. É muito importante isso. Então, quando um obreiro vem falar para você que Deus falou através dele e não aconteceu porque você não teve fé, você pode considerar ele mentiroso e falso profeta. Literalmente. Porque quando Deus falou com Abraão, Sara riu. Quando Deus falou com Abraão, Abraão também riu. Quando Deus falou com Sara, Sara também riu. Quando Deus mandou Gabriel falar para Zacarias que ele ia ter um filho, ele não acreditou. E isso mudou alguma coisa? Fiel é Deus, pelo qual fostes introduzidos na comunhão do seu Filho, Jesus Cristo. É lindo isso, né? Então, quer você tenha fé, quer você não tenha, Deus é fiel. Aleluia. Ele permanece fiel. E é maravilhoso saber disso, né? Então, a gente viu aqui que Abraão e Sara não carregavam aquelas insígnias religiosas que a gente coloca como primeiro tópico de você ser abençoado. Mas eles tinham comunhão com Deus. Então, quando chegou no tempo de Deus, Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. Porque ele é fiel à palavra dele. Essa é a diferença, sabe? Quando fala assim, ó, Deus é fiel, não é que ele é fiel a nós. Não, ele é fiel à sua palavra. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E não existe absolutamente nada demasiadamente difícil para o nosso Deus fazer. É para nós é tudo impossível, né? A gente olha as coisas e fala assim, isso é impossível, isso é impossível, isso é impossível. Deus não é assim, não. Ele opera o impossível. Só porque ele é fiel à sua palavra. Né? E ele gosta de calar a gente, né? Hoje lá na cadeia, vocês me perdoam, tá? Falar isso. Mas foi muito rico compartilhar isso com os presos e eu quero repartir com vocês também. Uma coisa que aconteceu no meu ministério, sabe? Quando o Senhor, ele me salvou, a primeira coisa que eu entendi, assim, pela graça, quando eu criei no Evangelho, foi que eu não precisava de mais nada. Foi a primeira coisa. Assim, ó, o Senhor me salvou, me perdoou, me deu vida em Cristo e eu não quero mais nada, tá bom, tá ótimo. Vou passar o resto da minha vida sentando nesse banco de cabeça baixa, agradecendo a Deus, e eu estou satisfeito e ponto. E foi assim um tempo. Pelo menos uns 6 meses assim. Aí um dia, ouvindo uma ministração de Isaías capítulo 6, quando chegou naquela passagem aonde o Isaías
né, fala assim que Deus disse, quem há de ir por nós? Eu entendi que Deus estava falando para mim. Sabe, eu entendi que eu tinha sido purificado, que eu tinha sido perdoado, que eu tinha sido alcançado e agora Deus tinha uma necessidade. Ele tinha que levantar alguém para ir pregar o evangelho em algum lugar. Então, quando eu li, eu ouvi o pregador falar assim, quem há de ir por nós? Eu comecei a chorar. E aí logo em seguida, ele leu o texto onde Isaías falou assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu falei, poxa vida, se aquele homem impuro, de lábios impuros, pôde ir, por que eu não posso? Então, quando terminou a pregação, eu me ajoelhei. No mesmo lugar que eu estava, me ajoelhei, coloquei o rosto no chão, muito emocionado com aquilo que eu tinha ouvido, e falei assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, né, passado alguns dias, eu fui comunicar com a minha liderança, isso que tinha acontecido e tal. E aí logo falaram assim, você tem um chamado para ser pastor. Então você precisa ir para o seminário presbiteriano, fazer uma formação de 4 anos. Você tem um período probatório aqui com a gente primeiro, porque você é novo convertido. Então daqui 4 anos, aqui, nós vamos enviar você para o seminário para você fazer 4 anos de curso, e aí depois você vai passar por um outro período de teste, e depois você vai ser um pastor, e aí você vai poder executar isso que você falou aqui, que você quer, que Deus chamou você. Esse é o caminho. E eu, muito inocente, né, falei, beleza. Então, como eu tinha parado de estudar na 5ª série, voltei a estudar para me preparar para ir pro seminário. E foi muito bom que eu fui para a escola, terminei o ensino médio, né? Terminei o ensino médio e nesse período que eu estava terminando o ensino médio, eu comecei a falar para os alunos, falar na rua, falar para andarilho, comecei a falar o evangelho, ou para quem eu encontrava, eu pregava, era tão gostoso falar de Jesus. Aí o que aconteceu? Aí nesse caminho de evangelização, eu ouvia os irmãos falar assim, o meu chamado é esse, o meu chamado é aquele, o meu chamado é aquele, o meu chamado é aquele, né? E eu fiquei assim meio perdidão, porque eu tinha falado que eu tinha sido chamado para ser pastor, né? E eu vi os irmãos falar assim de diversas coisas que eles tinham sido chamados, né? E eu ali meio na dúvida, aí eu fui convidado comecei a orar sobre isso, daí eu fui convidado para ir para uma conferência. Eu gosto muito de conferência, sabe? Conferência é uma coisa muito especial para mim. Por isso que eu aconselho e encorajo vocês a ir para conferência, sabe? Então foi a primeira conferência que eu fui. Foi uma conferência em Nova Odessa. E eu fui lá nessa conferência, confesso para vocês que eu não entendi muito o que se pregou lá não, sabe? Mas aconteceu uma coisa muito interessante lá no último dia, na parte da manhã, quando eu estava começando os louvores, lá no 2º, 3º louvor, os irmãos que organizaram a conferência deram uma oportunidade para um preso, filho de uma irmã, que estava lá, né, de aquela saída que a pessoa faz, depois volta, sabe? E era um irmão, então deram oportunidade para ele falar. E ele foi lá, e a hora que ele começou a falar, o Espírito Santo falou para mim assim, presta atenção nisso aí. Aí eu foquei, fiquei ouvindo aquele preso falar, e ele estava preso no Carandiru. E ele começou a falar como foi que ele recebeu o evangelho lá dentro, e como que Deus transformou a vida dele, transformou a vida de outros, e como eles se reuniam para orar, para estudar a Bíblia, como eles se reuniam e buscavam de Deus caminho para pregar para outros presos. Foi um testemunho assim maravilhoso que ele compartilhou lá. E a hora que ele terminou, que o pessoal começou a louvar, eu só chorava, porque o Senhor falava dentro de mim assim, esse é o teu chamado. Glória a Deus. Eu quero que você vá lá pregar atrás das grades. Claramente. Então, foi muito especial aquele dia para mim, sabe? Eu saí de lá assim, sabendo exatamente qual era o meu chamado. E quando eu compartilhei isso para o pastor, para a liderança, nossa, literalmente, eu fui rechaçado, ou incompreendido, né? Então eu voltei para casa e comecei a tentar entrar no presídio. Fui lá, perguntei o que precisava. Aí eles me falaram que eu precisava que a minha igreja fizesse um documento dizendo que eu era membro lá e que eu podia ir e tal. Eles me deram todos os papéis, eu fui lá, levei para minha liderança. Minha liderança falou assim, esquece, tá maluco, né? Daí nós vamos ser responsáveis se entrar lá dentro, se acontecer alguma coisa com você lá. Não, pode esquecer isso. Então, irmãos, passou pouco tempo, houve
Quem é mais velho de Londrina lembra disso. Houve uma crise lá nas favelas Brataque e Pantanal. Faz 23 anos isso. Teve um conflito lá e até mataram um funcionário da Brataque lá num daqueles tiroteios. E eu recebi uma notícia, assim, por acaso, que os irmãos que moravam lá na favela estavam fugindo. E eu fiquei tão bravo com aquilo. Falei, como pode? É os irmãos, é a única esperança que tem para favela, os irmãos estão fugindo. Aí chamei mais um maluco e nós dois fomos lá para dentro da favela pregar o evangelho lá. Passamos um sábado lá, evangelizando de porta em porta, rua por rua. E foi maravilhoso, sabe? Que a gente foi guardado, o Senhor guardou a gente. E quando foi já de madrugada, que a gente estava saindo da favela, nós encontramos o irmão João lá. Ele abriu a porta, recebeu a gente. Ele tinha ouvido o nosso movimento lá dentro. Ele estava orando pela gente. E a gente praticamente teve um culto na casa desse irmão, sabe? Tão gostoso que foi. Não era conversa fiada aquilo que eles estavam falando, sabe? Tinha uns guerreiros lá. E aí, o irmão João falou assim para mim, falou assim, ó, eu vi que vocês são corajosos. E eu estou há 10 anos no presídio pregando. E não tenho um companheiro. Você não quer me ajudar lá? Como assim não quer, né? É isso que eu quero, né? Já passei os documentos para ele. E quando foi no dia 2 de setembro de 2002, eu fiz a minha primeira visita no presídio. E uns dias depois, uns meses depois, né? Comecei para o presídio e chegava lá, toda vez que eu chegava lá, o irmão me colocava para pregar, tirando o primeiro dia. Todas as vezes chegava lá, irmão, você prega, irmão, você prega. E eu comecei a pregar e o Senhor começou a abrir a palavra para mim, e eu passando para os presos que eu recebia, e começou o preso a ser salvo. Foi um reboliço lá na cadeia, sabe? E o irmão estava desanimado, porque ele disse que estava lá 10 anos, ninguém era salvo, sabe? E o Senhor começou a fazer. E aí eu estava terminando já o ensino médio, né? E estava sendo pressionado mesmo para ir para o seminário. Inclusive, já tinha aparecido até os mantenedores que iam me sustentar lá no seminário, que eu ia ter que mudar, e já estava tudo certo. Eu, no sábado de manhã, eu pego o ônibus para ir para o presídio, e no caminho sentou uma irmã do meu lado. E a gente começou a conversar e ela me fez perguntas sobre minha conversão, sobre minha vida, perguntas diferentes. Ela não perguntou de que igreja que eu era, não perguntou nada disso. Ela perguntou sobre a minha conversão, perguntou sobre o ministério, o que eu estava indo fazer, onde eu pregava e tal. E eu sei que eu contei tudo para ela, inclusive que eu estava indo para o seminário. Então, eu terminei de contar as coisas para ela, ela pegou e falou assim, você vai para o seminário? E fala para mim, quem é que vai ficar fazendo aquilo que Deus separou você? Quem é que vai fazer a obra aí no presídio quando você for para o seminário? Assim. Aí ela deu um nó na minha cabeça, né? Você já tem alguém para ficar no seu lugar? Desse jeito, irmão. E eu peguei e falei assim, irmão, Deus vai preparar outro, tal. Eu ter uma conversinha ali, fiquei meio engasgado ali com ela, com aquele assunto, né? E aí chegou o lugar dela descer. Ela puxou a campainha, sabe? Se despediu de mim, e eu com aquele negócio fervendo aqui de saber como que eu ia para o seminário e ia deixar aquilo que Deus me colocou para fazer. E ela ia descendo assim, ela parou bem na minha frente, virou, e aí ela falou para mim que Deus estava me dizendo que Ele tinha me separado para aquilo, e que eu não precisava ir para seminário, porque tudo que eu precisava aprender, Ele ia me ensinar lá dentro. Exatamente assim. E ela não falou só isso, não. E ela falou assim, ó, e o Senhor chamou você para confundir teólogos. Desse jeito. Exatamente desse jeito. E desceu. E assim, eu estou em Londrina todos esses anos. Isso aconteceu há pelo menos uns 20 anos que isso aconteceu. Nunca encontrei essa irmã. E eu conheceria ela se eu visse ela hoje. De tão impressionante que foi aquele encontro. Nunca encontrei. Então eu nem sei se foi uma irmã, ou se era o Senhor lá, falando comigo, igual Ele falou com Abraão, sabe? Porque aquilo corrigiu tudo, sabe? Aquilo corrigiu a rota. E eu pude, sabe, com toda a tranquilidade do mundo, entrar naquele presídio, pregar o evangelho, enfrentar a minha liderança e falar assim, eu não vou para o seminário. Sabe, foi difícil fazer isso, falar isso para os irmãos. Que o Senhor tinha me chamado dessa maneira e que eu não ia ser pastor de igreja. Eu ia ser um evangelista de cadeia.
E eu louvo a Deus por isso, porque Ele foi fiel comigo. E tudo que eu aprendi com a palavra e com o ministério no presídio. Glória a Deus. Como o Senhor é bom, né? Então a comunhão, ela nos dá esse privilégio de saber qual é a vontade de Deus, de desfrutar dela. E o Senhor prepara pessoas para trazer para nós aquilo que Ele quer. Então aqui agora, Abraão e Sara, eles estão recebendo de Deus essa palavra da promessa. Chegou o momento, por esse tempo, ano que vem, vai nascer um filho de Sara. Eu acho que o nosso horário já foi, né? Já está quase indo. Tinha outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que está aqui no capítulo, que eu penso que nós vamos usar a próxima reunião para tratar com detalhe, tá? Mas eu vou só concluir essa primeira parte aqui, para ficar assim. Então, o texto do versículo 12 diz assim... Peraí, no 12 não, nós estamos no versículo 15, né? E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque riste. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, ou eu tenho me relacionado com ele, e sei que ele há de ordenar seus filhos e sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então nós vamos concluir aqui, tá? Com essa realidade do que o Senhor disse para Abraão, de que o Senhor falou para Abraão aqui coisas concernentes ao futuro. Olha só, Abraão compartilhou com o Senhor carne, pão, leite, água. O que o Senhor compartilhou com ele? A promessa, a segurança sobre o futuro dele e daquela família que viria depois dele. E aqui o Senhor diz para ele com muita clareza que aquele trabalhar de Deus na vida de Abraão reverberia na sua descendência. Porque através da transformação e do testemunho de vida de Abraão, os descendentes de Abraão seriam alinhados, ordenados à vontade de Deus. Não é lindo isso? Então hoje nós estudamos a vida de Abraão e somos alinhados pelo testemunho dele. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Oh, como o Senhor é bom. Não terminou aqui não, tá? Tem mais coisa dessa comunhão. O próximo aspecto nós vamos falar da intercessão. Mas vamos terminar aqui hoje. Na próxima reunião a gente fala de intercessão. Amém? Amém. Muito obrigado, Senhor, pela tua porção, pela tua palavra. Como é rica a tua palavra, Senhor. O Senhor tem nos chamado para a comunhão. E nós confundimos religião com comunhão. Então, Senhor, quebra essas coisas na nossa mente e no nosso coração. E ensina-nos, Senhor, a desfrutarmos desse nosso chamamento, de termos comunhão com o Senhor na pessoa do Teu Filho, de termos comunhão com os nossos irmãos na pessoa do Teu Filho, de termos comunhão uns com os outros na pessoa do Teu Filho, e de estar aberto para receber o Teu conselho, a Tua palavra e todas as riquezas que o Senhor tem e é através dessa comunhão. E também estar pronto para honrar e servir o Senhor nas suas demandas, todas as vezes que o Senhor trouxelas até a nós, através dessa comunhão. Eis-nos aqui, Senhor, e nós estamos desejosos de termos esse tipo de relacionamento com o Senhor, de ter tudo em comum. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.